E E aí, aí, cadê tranquilo? cadê o Vlad? Vou Tô chamar bem, mano. Tô o homem bem. aqui. Tô ansioso para falar com o Vlad sobre Gafisa e falar contigo sobre Americanas. Na falta de emoção no mercado em Brasília, nessa semana começou tensa, terminou mais calma. Aí, Agora já viemos com tudo, com duas grandes empresas dando o que falar. fala, E Vlad. aí, Vlad? E aí, meu, tudo bom? Prazer aí. Pô, Prazer em prazer todo conhecer meu. vocês. Salomão falando aqui, Mateuzinho aqui também. Valeu por aceitar esse convite em cima da hora para falar da, de uma das teses mais barulhentas do mercado aí nos últimos dias. Tá competitivo, né? O mercado aí querendo brigar com Brasília de quem traz mais emoções aí para os investidores. Muita coisa rolando. Bom, Vlad, só se apresenta aí para nossa audiência, para quem primeira vez que a gente te conecta aqui, né? O Vlad é o Vladimir Timerman, né? Gestor da Ash Capital, né? Não sei Isso. se eu... E bom, é um dos fundos que está ali no conflito, até o embate público, né? Envolvendo a Gafisa. O Vlad vai explicar um pouco do que está acontecendo lá, dentro do que ele pode falar, obviamente. E o Matheus Soares, né, nosso querido Mateuzinho, nosso grande analista aqui do Market Makers, que já fez todo o trabalho ali de campo de explicar o que aconteceu aí com Americanas, também explicar o que dá para explicar, né? Porque muita coisa nem o Rial conseguiu falar direito ontem, né? Então aqui a gente vai tentar dar luz aí nos dois assuntos aí mais importantes da semana. Então, quem está acompanhando a live aí, já aperta o aviãozinho para mandar para mais gente que queira saber do assunto e usa o balãozinho aí para mandar suas perguntas. Vlad, e aí? Quem que é você no mercado? Quanto tempo você está no mercado? Desde quando existe a Ash? Enfim, conta um pouquinho da sua trajetória aí, antes da gente falar de Eu Gafisa. tô no mercado desde 2001. Perdão. Eu comecei no mercado uma semana, no 1º de setembro de 2001, né? Uma semana antes, lá do 11 de setembro. E eu passei por vários lugares, fiz várias coisas durante a minha carreira, né? Comecei no estágio na Mara Corporate, fui broker por muitos anos, tá? Broker derivativos, eu toquei fundo quantitativo depois disso. E depois que eu meio que desencanei de fazer a parte quant, por questões pessoais, por questões filosóficas, e eu comecei a tocar uns books de arbitragem, de eventos corporativos. E quando eu comecei a fazer isso, eu fiquei muito desconfortável com a questão de... Eu sempre tinha um outro lidando, um outro negociando, e daí às vezes tinha umas coisas que eu achava que era sacanagem, e no lugar que eu estava trabalhando eu não podia reclamar, ir para o embate, defender o que eu achava que eram meus direitos, né? E eu saio de lá, eu saio do Absolute e monto a Este para fazer isso. Na verdade, eu comecei, me arrastaram de novo quando eu comecei. A Este chamava Samo Investimentos, né? A gente mudou de nome. Engenheiro escolhendo nome, eu falei, não, alguma coisa que remete a Brasil. Eu falei, Samo Investimentos. Aí todo mundo falou, pô, uma parada que não dá muita credibilidade. Daí a gente mudou o nome. E a gente montou o TEP em 2016 para fazer, cara, o que eu faço hoje, né? Que é muito parecido. Eu me inspirei, eu estudei muito antes de começar a fazer o que dá para fazer. Eu me inspirei no que o Icahn fez na década de 80 nos Estados Unidos. Você tem várias diferenças em relação ao Brasil e aos Estados Unidos, muito na questão legal. Eu acho que no Brasil a legislação é até mais madura, o enforcement não, né? Os gatekeepers, infelizmente, não funcionam. Você falou de Americanas, né? Se gatekeeper funcionasse, não ia acontecer, não é o que aconteceu em Americanas. E daí montou fundo e foi um aprendizado. Então, a gente começou pequeno, aprendendo a lidar com CVM,
Depois os casos foram escalando, aprendi a lidar com advogado. Hoje eu passo um dia mais falando com advogado e lendo petição, escrevendo petição, do que qualquer outra coisa. Né? E daí, o primeiro grande caso de destaque que a gente entrou foi Smiles, né? Que foi a primeira... Tem um amigo que é locador que fala, né? Foi a primeira parede que eu destruí. As pessoas achavam que era impossível fazer o que eu fiz em Smiles e a gente... Esse daí foi o primeiro caso grande, onde envolveu o CVM, envolveu judiciário, envolveu arbitragem, envolveu tudo, né? O caso, e a gente no final conseguiu melhorar o preço, né? A tese é relativamente simples, né? Quem tem chefe tem patrão, né? Quem tem sócio tem patrão, né? Se você é sócio de uma companhia, você tem direito, e o cara, o controlador, tem que respeitar esses direitos, né? E eu acho que é muito diferente. As pessoas falam, arruaceiro, brigão. Muito pelo contrário, eu tô defendendo os interesses mocotistas, onde as pessoas, eu acredito que todo mundo deveria fazer isso. Né? Você teve o caso de Americanas ontem, e sinceramente eu não tava nem li o caso. Estou até curioso para ver o que aconteceu. Obviamente, eu não parei para ler. Hein, Mateuzinho? Eu não parei para ler, para entender. Né? Mas qual que é a diferença do que o Real fez ontem na teleconferência que eu assisti? Porque eu faço todo dia em CVM, em rede social, em B3. A diferença é que ele é o CEO da companhia e eu estou do lado de fora, mas as mesmas coisas. Eu estou falando, eu estou apontando isso, isso daqui está errado, e eu estou tentando impedir ongoing, muitas vezes, as questões que podem culminar no que aconteceu com americanos, né? Pessoas escondendo, pessoas não se comunicando como deveriam, escondendo operações como deveriam. Pô, eu acho que você vai fazer a pergunta, a gente vai falar da Gafisa. Cara, a Gafisa é uma das operações. Só abrir um parênteses, tá? Porque eu tenho uma decisão judicial que eu não posso falar com repórter, com ninguém, sem ter prova fática, sem mostrar documento. Então, tudo que eu falar depois eu mando para vocês e vocês disponibilizam, tá? Para o pessoal, para mostrar que eu tenho os documentos para comprovar. Mas a Gafisa é uma das operações que a gente impediu de concretizar. Eles estavam jogando para dentro da Gafisa um empreendimento que tem um dano ambiental a ser revertido. Né? Você tem um processo desde 2014, onde a justiça derruba tudo que foi construído nesse terreno, tira o entulho e recompõe. Daqui a 2, 3 anos muda o management da Gafisa e aparece. Falou, pô, os caras compraram um negócio desse, daí o negócio falou assim, governança, meu Deus. Eu tento fazer com que o negócio não... criar valor, não deixando coisa errada acontecer, né? Não deixando barbaridade acontecer. Só antes de entrar na Gafisa, vamos já pincelar só uma coisa. O Vlad estava falando do Teta, o Teta, que é o Este Teta, né? Que é o fundo multimercado que ele toca, que existe lá desde 2016. O fundo teve uma performance, aliás, historicamente ele sempre bateu o benchmark, né? Mas a performance chamou mais atenção nos últimos 3 anos, né? Deu 17% em 2020, deu 100% em 2021, né? E deu 37% em 2022, né? Em 2022 foi 300% de CDI. E já nesse começo de ano, por causa dessa oscilação da Gafisa, a cota já está oscilando bastante, né? Aqui, pelo site que eu tenho, que não sei qual é... 15% no ano. Isso. Mas o pessoal... Quando eu falo na Gafisa, todo mundo falando... Pô, eu até troquei umas farpas aí com um seguidor teu no Twitter, falando que eu fiz pump and dump. Já vi. Eu vi lá. Eu já falei, essa live hoje... Eu não vendi uma ação, cara. Tá aí no fundo. O fundo subiu junto, caiu junto, porque eu acredito
Cara, meu trabalho longe de ter terminado. Assim, Short Squeeze foi a... Cara, Short Squeeze foi a história que o outro lado inventou para desmerecer o meu trabalho. Mas então vamos por partes na Gafisa. Pensando no cidadão que chegou agora aqui e só viu que a Gafisa, pela nossa chamada ali, né? A Gafisa, final do ano passado, estava ali perto de R$6, chegou a subir até R$35 no intraday da semana passada. Hoje, enquanto falamos, ela está aqui valendo R$11, né? Bem abaixo dos 35, mas ainda acima lá dos R$6 ano passado. Né? Se for ver, no ano ela está subindo 20, mas já chegou a triplicar de valor nesse período. Em meio a tudo isso, né, teve um anúncio de um aumento de capital que foi anunciado lá em novembro. Aí o Vlad, né, através da ESH, contestou essa necessidade do aumento de capital e, desde então, começou um embate público, né, que chegou com o adiamento do aumento de capital, mas depois o aumento de capital acabou acontecendo, né, no dia 9. Então, eu queria, Vlad, que você contasse, né, fiz aí de maneira bem rápida aí. Então, vamos lá. No dia 9. Cara, conta um pouquinho do como começou essa história e aí a gente entra no momento atual da empresa. Se eu for contar a história toda de Gafisa, a gente vai ficar umas 5 horas aqui, né? Porque eu estou olhando o negócio desde 2020. Eu estou fazendo denúncia na CVM desde 2021. Mas vamos falar desse último período, né? Você falou que o papel estava R$6. Em julho do ano passado ele estava 12, né? E a gente tem que pensar nisso daí, que fizeram um agrupamento, e eu não pude nessa assembleia de agrupamento lá pela questão da ordem judicial. O seu Nelson Tanuri, que é conselheiro de administração, falou para os meus advogados, para os advogados do fundo, né, o que estavam representando o fundo, que o fato deles estarem nessa assembleia, ele ia mandar me prender, pelo fato do fundo estar sendo representado na assembleia. É como funciona a cabeça das pessoas. E daí, mas você tem esse agrupamento e logo depois você tem a entrada do Blecher, né? E o Blecher, no primeiro dia que ele se comunica com o público, ele fala assim, vamos fazer um follow-on, e daí as ações caem 20%. Né? E começa esse movimento. O Blecher é o novo CEO. Isso. E daí começa esse movimento, chega no dia 25, e fala no dia 25 de novembro, e eles anunciam somente capital, e você já tem indícios de veículos ligados. O papel estava 12, quando vai para 6, na verdade estava 6,50, eles anunciam o aumento de capital 20% para baixo. E a gente foi estudar o assunto e viu que faltava uma série de documentos que tinham que ser apresentados, né? E além desses documentos que tinham que ser apresentados, eles estavam falando de uma necessidade de caixa, e a gente acompanha muito de perto os veículos que têm o caixa da Gafisa. Então, você tem 2 fundos na Gafisa, que um é cascata do outro, que é onde está o dinheiro. Tá? Um fundo chama Bergamo, e embaixo desse fundo Bergamo tem um fundo Panaré. O que acontece? Esses 2 fundos, em maio desse ano, eles vendem uma participação que eles têm num ativo, e isso daí é uma história para outro dia, tá? Mas que é um ativo que é um fundo que chama Brasil Realty, onde você tem uma série de problemas ligados a esse ativo. Você tem processo sancionador que fala que os ativos embaixo são ligados ao Daniel Vorcaro, lá que é do Banco Master, e você tem toda essa ligação do Tanuri com o Banco Master. Né? E eles vendem esse fundo imobiliário, e em vez de aparecer dinheiro no fundo, aparecem valores a receber. Assim, é um negócio que eu nunca vi. Os caras venderam um ativo que é negociado em bolsa e não receberam dinheiro, 130 milhões de reais. E você estava pedindo fazer um aumento de capital que era para ser 150, foi 78. Pô, você tem o dobro desse dinheiro como valor a receber nos fundos que são da Gafisa. Isso daí, obviamente, vai ser esclarecido lá para frente. Mas então, quando a gente enxerga isso, ele fala, pô, mas você tem uma série de questões que você tem que esclarecer
antes de você chegar e pegar o mais dinheiro dos acionistas, né? O nono aumento de capital em 3 anos, foi colocado na empresa mais de R$ 1 bilhão. E daí, quando sai esse aumento de capital, eles falam que a gente não foi tempestivo, né? Eles anunciaram o aumento de capital no dia 25, salvo engano, foi uma sexta-feira. No dia 28 foi o último fato relevante sobre o aumento de capital, que eles fizeram tão nas pressas que o negócio... Eles tiveram que soltar 3 fatos relevantes. E no dia 30 a gente manda para o Conselho de Administração a convocação da Assembleia, onde a gente pede uma ação de responsabilidade contra os administradores, e eles não disponibilizaram esse documento para todos os acionistas, né? Tem no nosso site, quem quiser olhar, os nossos questionamentos, né? Uma ação de responsabilidade contra os administradores por esse caixa que não está lá, né? Pela debênture que ia ser convertida no dia 14 e que não foi, a companhia soltou um fato relevante que não foi por causa de uma liminar. E N outras operações, né? E a gente pede a não homologação do aumento de capital. Né? Então, como eu falei, no dia 14 você tem a não convocação do debênture, mas como que funciona quando você convoca uma assembleia? Né? Você pede para o conselho convocar. O conselho tem 8 dias para convocar. Se ele não convoca em 8 dias, qualquer acionista pode convocar. Eles chegaram no 8º dia, eles falaram assim, vamos convocar, ninguém sabe quando, ninguém sabe que formato, e a gente entende que isso daí poderia ser uma medida protelatória e faz a convocação no dia... Eles anunciaram no dia, que iriam convocar no dia 8, no dia 9 eles não convocaram, 10, 11, no dia 12 ou no dia 13, na segunda-feira. E a gente tinha pressa de convocar, porque o prazo entre a Assembleia e o aumento de capital, e entre a convocação e a Assembleia tem que ser 21 dias. Uhum. Se eles tivessem convocado no dia 8, que era o prazo que eles teriam para convocar no 21 dias, daria no dia 29, que era o dia que ia ter a homologação do aumento de capital. Né? Mas eles escolheram não fazer porque eles queriam tratorar esse aumento de capital da maneira como eles tratoraram. Então a gente convoca no dia 13 para o dia 2 de janeiro. E nessa convocação do dia 13 para o dia 2 de janeiro, a nossa conta era o quanto antes que a gente podia fazer, era o primeiro dia útil do ano. Se eu conseguisse convocar para o dia 29, eu teria convocado, mas não dava prazo legal. E daí a gente faz essa convocação para o dia 2, falando assim, se tiver homologação, se for aumento de capital no dia 29, e os caras homologarem na base da porrada no dia 30, não tem tempo de liquidação, vai conseguir se resolver sem causar uma grande confusão. Né? Esse era o nosso objetivo. E concomitantemente com isso, teve a liminar que impediu a conversão da debênture. E essa conversão da debênture, um dos ativos que era a contrapartida dessa debênture, isso daí, eu não posso entrar em mais detalhes, porque tem um monte de coisa que está em sigilo, tá? Mas a contrapartida é um empreendimento que chama Costa do Peró, que eles falam que é transformacional para a companhia, e a gente já tinha encontrado, tem uma ação civil pública, eu falei assim, eles avaliaram a 120 milhões de reais, 130 milhões de reais, sei lá, e isso daí ia ser convertido em ações de Gafisa, a um preço que é outra história, é outra novela, isso daí. A partir do momento e eu não tinha uma posição maior, porque eu tinha medo dessa entrada desses ativos. Né? Uma parte dos ativos eram os daí que eram um passivo ambiental, e a outra parte desses ativos eram ativos onde a gente identificou uma série de execuções fiscais contra esses ativos, fiscais e trabalhistas contra esses ativos, que iam até DOCAS. Tá? Então, nem deem um Google aí, vem quem está por trás de DOCAS. Né? Não quero ficar falando muito nome para não ter apurreação. E daí você tem, a partir do momento, as pessoas falam que eu comecei a comprar short squeeze, não sei o quê, eu tinha 2 questões. Né? Eu tinha uma assembleia convocada, onde eu queria ter voto nessa assembleia, e as ações que eu comprei eram para ter voto, porque eu acredito que
Se tivesse acontecido a Assembleia no dia 2, provavelmente eu teria prevalecido, né? E eu conseguiria trocar pelo menos uma parte do Conselho de Administração e colocar pessoas independentes para fazer um trabalho legal. E a outra questão é que teve a não concretização desse negócio que colocaria esses passivos para dentro da companhia. Então, eu vou lá e começo a comprar ação. E o que eu comprei foi no final do ano passado. Né? E daí eles chegam na própria... Daí chega um camarada chamado Guilherme Pezente, que é diretor da Gafisa, e esse cara faz um pedido de suspensão da Assembleia que a gente fez para o dia 2, ele faz esse pedido na CVM. Ele é diretor da Gafisa. Né? Ele fala, eu sou acionista, ele é diretor da Gafisa, ele é da administração. E tudo isso daí está na decisão que a CVM apresenta no voto do colegiado lá no dia 28. Né? Esse camarada pede a suspensão do prazo da Assembleia, e daí quando ele pede a suspensão do prazo da Assembleia, o cara pede para suspender a Assembleia. Eu vou tentar, acho que acabaram de me dar um toque aqui, falou, pô, tá muito técnico, tenta dar uma simplificada. Cara, eu tinha a Assembleia convocada para o dia 2, veio um cara da companhia que a CVM virou para ele e falou, você não podia ter feito isso. E pediu para suspender a Assembleia. Quando ele faz esse pedido, a gente vira e fala assim, pô, se não tiver Assembleia no dia 2, a gente não quer que o aumento de capital ocorra até o final, né? Até o dia 9, que é outra Assembleia que os caras convocaram, para esvaziar a Assembleia que a gente tinha convocado. Né? E você vê que eu não estou falando assim, a Assembleia da Eixo, a Assembleia da... Cara, a Assembleia dos acionistas da Gafisa. E o que aconteceu eles conseguiram uma liminar para suspender essa Assembleia do dia 2, falaram para juízo no plantão. Não, dia 2 é inconveniente. Primeiro dia útil, não é dia útil, né? Primeiro dia útil do ano. E daí a Assembleia ocorre no dia 9. O que acontece? Eu acho que os fundos lá do Master, da Man Asset e da Trustee, né? Vamos falar o nome de quem aumentou as participações. E eu tenho todos os documentos que mostram. Assim, tem o formulário de referência da Man, a não ser que eles tenham mudado, falam que Man, Master, Planner, é tudo o mesmo grupo econômico. Né? Talvez eles tenham mudado esse formulário de referência. E daí o que acontece é que esses caras, eu acho que com receio de que eu conseguisse reverter a liminar, porque a gente ficou tentando reverter a liminar a gente, na verdade, dado que já tinha uma outra Assembleia convocada e que a gente tinha duas escolhas, né? Tentar forçar para a Assembleia acontecer no dia 2 ou suspender o aumento de capital até o dia 9. A gente foi tentando as duas coisas. Eu acho que quando chegou e a companhia falando, os fatos relevantes da companhia são engraçados, né? Elas falam que eles ganharam na justiça no mérito, cara, era plantão, todos os juízes falaram assim, pô, isso aqui não é mérito, não é coisa que a gente vai discutir no plantão, não tem prejuízo, não sei o quê. E aí você vê a comunicação da companhia como tá. E no final os caras começam a comprar Gafisa que nem uns malucos para ter mais votos do que eu, né? Eu acho que eles começam lá no dia 28, e daí que o negócio explode. O Banco Master comprou, quando eu comecei a Gafisa a R$6 no isolamento de capital, ela valia 200 milhões de reais. Os caras compraram entre o dia 28 e o dia 6, se eu não me engano, 170 milhões de reais. O cara comprou quase uma market cap da companhia. Né? E foram eles que indicaram esse conselho. Né? Então, o meu ponto é, pô, se é bom para vocês comprar 35, por que vocês estão querendo aumento de capital a 6 pontos? Fora todos os detalhes. E nessa ânsia de se defender, né? Não tem nada de short space.
O que aconteceu é que entrou um comprador querendo comprar um lote grande a qualquer preço, porque ele queria prevalecer na votação, tal e qual aconteceu no dia 9. A gente apresentou voto, a gente apresentou protesto de voto, falando que eles votaram em conflito, principalmente na questão da ação de responsabilidade, mas foi saindo os fatos relevantes. Agora, é engraçado, se você fizer uma conta, que é o caso a partir de agora, eles anunciaram que eles compraram 26,5% da companhia, a MAN. Uhum. É só entrar no formulário de referente, só que eles anunciaram isso daí na segunda-feira, durante o dia antes da Assembleia, tá? E depois eles retificaram, acho que não, na segunda-feira eles soltaram o número de ações, que dá 13 milhões de ações, alguma coisa. E falaram que eles devem 26,5% da companhia. O aumento de capital, por mais que o Conselho de Administração tenha homologado ele na sexta-feira, às pressas, na verdade eles homologaram na quinta, a gente conseguiu eliminar na sexta para não ter o efeito de homologação, ou na quinta-feira, a nossa preocupação é assim, putz, caiu na conta da galera, já era. Não tem o que fazer. A gente falou, pô, vamos só. O que custava fazer um negócio na quinta, na sexta ou na segunda? Não custava nada. A pressa é que eles queriam que essas ações fossem convertidas logo para esconder a consequência dos atos que eles fizeram para se proteger de mim. E essa consequência é que eles vão ter uma participação... Não, a consequência é que eles trigaram o poison pill, o artigo 44 da companhia. Vai passar dos 30%. Já passou. Quando eu falo dos 26,5%, se você fizer a conta, 13 milhões dividido por 13, a conta que dá os 13 milhões que a MAN anunciou, dividido por 38, não dá 26,5, dá 37. Então, Só que eles somaram os recibos de subscrição no cômputo, mesmo antes de cair, para induzir o mercado ao erro, para falar que não romperam a Poison Pill. A Poison Pill já está rompida. Então, o resumo da história é: o aumento de capital ele foi aprovado, mas se ele de fato for executado, a MAN Asset, através de seus fundos, vai ter... Não é Não, Salomão. Não, o que acontece? Se você passa de 30% antes por causa do aumento de capital, você não tem um trigger da Poison Pill. Mas então o que trigou... foi a compra que eles fizeram, e que daí, conforme foi liquidando, eles foram anunciando. Mas se você pegar, e eu falo o nome dos veículos, tá? Se você pegar a carteira do Fundo Estocolmo, e daí lá tem uma quantidade, a carteira está fechada, mas você tem o financeiro, tá? E o financeiro é 100% de ações da Gafisa. Se você pegar essa carteira no dia 30 de dezembro, dividir o financeiro pela cotação do dia 30 de dezembro, só ainda já dá 24%. Tá. Daí mais o fundo Taurus, que também divulgou a carteira, já dá mais uns 5%. Eu estou falando isso daí até o dia 30 de dezembro. Esses 6 milhões de ações que eles compraram, daí depois eles ainda compram mais 6 milhões, a corretora do Master compra mais 6 milhões de ações que correspondem a 16% do capital da companhia até o dia 6, que é o que foi que puxou o papel. Né? Então os caras eles foram para a Assembleia já com 46% da companhia. Né? A questão já não tinha mais a necessidade dessa discussão do aumento de capital ou não. Essa necessidade é a vontade que eles têm de esconder toda essa questão de que foi trigado de fato o Poison Pill, e agora a discussão daqui para frente é essa, né? Já foi para a CVM, já está avaliando isso. A gente já saiu no jornal, a gente já fez um pedido de uma nova convocação de uma assembleia. Eles têm prazo até agora, terça-feira, para convocar a assembleia, o artigo 50 do Estatuto Social da Gafisa, que fala que o fato deles não terem anunciado o Poison Pill, eles perdem os direitos, é uma assembleia para suspender os direitos políticos dele. E daí, cara, no final das contas, quer saber, eles compraram mão de ação, eles trigaram o Poison Pill, e até o dia 30 de abril vai ter a AGO. E eu tenho ações suficientes para colocar conselheiro dentro da companhia, e eu vou colocar,
né? Tem essa assembleia convocada para suspender os direitos públicos, que a gente fez o pedido. E se eles não convocarem na terça-feira, na quarta-feira convoco eu, na quinta-feira convoco eu. Que nem eu fiz para trás, eu tenho essa prerrogativa. E daí vai ter uma assembleia de suspensão de direitos políticos, onde o Estatuto Social fala especificamente que quem é o titular dessas ações não pode votar. E daí eu vou suspender o direito político deles, e se eles não remediarem, eu não, a Assembleia, né? E se eles não remediarem isso tudo, eles vão chegar na AGO sem poder votar. A situação é até pior, né? Porque se tivesse ação de responsabilidade, o Conselho caía, mas eles iam ter ações que eles poderiam exercer o direito político para colocar conselheiro de administração. Agora, a situação, para mim, é melhor. Eu já tenho a posição, não vou diminuir, não vou zerar. A gente já está fazendo denúncia, porque a gente acredita que tem veículos ligados, mancomunados, que votaram junto, que fizeram assembleias. A gente, cara, o material a gente tem tudo material, tudo que eu falo tá. Eu vou a gente vê o mapa de votação, a gente lê os documentos que ninguém lê, a gente lê. E a minha situação hoje, estratégica, está melhor do que estava no final do ano passado. A gente. E outra questão, né? A gente identificou uma série de operações feitas no âmbito da companhia. Essa questão do lado do Bergamo e do Panareia é uma delas, mas tem diversas outras. E que a gente entrou com uma arbitragem, eu posso falar, né? A gente entrou com uma arbitragem, eu não posso falar sobre o quê, né? Porque tem sigilo. Mas a Gafisa devia ter divulgado fato relevante de que a Eixo Capital entrou com uma arbitragem contra a administração da Gafisa, né? Contra as pessoas. Existe essa arbitragem, foi protocolada já. De novo, não soltaram feito relevante, né? Mas a questão é que isso daí eu sei fazer, né? E que eu falei que a lei brasileira era melhor que a lei americana. Eu acho que assim, o caso de Gafisa é esse. Mas a lei brasileira é melhor do que a lei americana, porque no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, você cobra o controlador e o administrador, né? Nos Estados Unidos, você faz ontem eu vi um papinho que iam fazer um class action na loja americana. Não existe isso. Cara, a companhia vai pagar indenização para os caras, tirar dinheiro de onde, né? Pelo que eu entendi, sumiu 20 bi, vai tirar dinheiro para pagar indenização para os caras que perderam aí esses 8 bi de valor de mercado, de onde? Né? E quem que vai pagar por isso? Vão fazer aumento de capital para pagar a indenização para o... Cara, não faz sentido. Então, por isso que não tem class action no Brasil. Agora, a gente sabe muito bem fazer esses movimentos e os movimentos, né? Tanto o artigo 246 quanto o artigo 159, né? Abuso de poder de controle e responsabilização da administração, esse dinheiro reverte para a companhia, né? Então, se eu conseguir provar que danos e prejuízos foram causados para a companhia, esse dinheiro volta para a companhia, né? Então, o Vlad é chantagista, o Vlad não sei o quê, cara, eu estou trabalhando para devolver dinheiro para a companhia, eu sou acionista, eu estou tentando criar valor através disso, né? Tem uma questão estratégica, uma questão societária, e que está tendo esse embate. O Poison Pill foi tricado, né? Vai ser obrigado a ter uma OPA de Poison Pill. Todos os... Não, eu não vou falar. Isso daí eu quero falar agora e adiantar um pouco na minha estratégia, não vou falar. Só antes de passar para o Mateuzinho para ouvir de americanos, não sei se tem uma perguntinha, Mateuzinho. Qual que é a próxima data, então, importante para quem está acompanhando aí o caso de Gafisa? Eu me perdi aí nos prazos que você deu. Cara, dia 8, a gente fez a convocação na segunda-feira. Terça-feira da semana que vem, que dia que é? 20, né? Dia terceira da semana que vem, não, sexta da semana que vem é 20, terça é 17. 17. Dia 17 é o prazo para o Conselho convocar a Assembleia. Tá. Se ele não convocar, eu só sei que ele não convocou no dia seguinte. E para eu convocar, eu tenho que mandar o edital para o jornal. Então,
Se eles não convocarem no dia 17, dia 19 está convocado. E daí essa assembleia tem que acontecer 21 dias depois. Dali 7, entre dia 7 e dia 9 de fevereiro. Tá. E daí depois, e você tem até o artigo, o estatuto da Gafis, o meu entendimento é que os direitos, o meu entendimento, daí vai ter o entendimento deles, né, os advogados, mas é que eles só restabelecem os direitos políticos depois que eles publicam um edital da OPA, de pós-Unpil. E o edital da... Cara, olha a Liara, o cara demorou um ano, ainda não saiu o edital da Liara. Né? E tem a AGO ainda abril. Eu não sei o que o cara vai fazer para não deixar eu ir votar lá, sei lá, não posso falar essas coisas. Tá, perguntando, assim, não precisa responder, tá? Mas o caminho inevitável vai ser uma OPA, se de fato eles romperem esse pós-Unpil. Sim, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E aí a de OPA... fato romperam. O meu trabalho é provar que eles romperam. A gente está fazendo... Cara, a gente já tem todos os documentos. Eu vou dar uma palhinha aqui, tá bom? Você tem um processo na CVM que era para ter sido julgado no dia 16 de dezembro para inabilitação lá do conselheiro, e saiu de pauta. A gente teve acesso nisso daí na Justiça Federal, tá? Que o conselheiro está processando a CVM na Justiça Federal e não tinha sigilo, a gente foi lá e baixou o processo e leu tudo. Nesse processo, você conhece uma empresa chamada Avente? Entra no site da PetroRio ali, o maior acionista da PetroRio é a Avente. Tá? E nesse processo a CVM fala que o beneficiário final da Avente é o conselheiro que eu não posso falar o nome. Tá? No processo fala assim, o beneficiário final é o camarada. A Avente, entre o dia 18 de dezembro e 26, tá, se não me falha a memória, ela vendeu 400 milhões de reais de PetroRio pela corretora do Banco Master. E daí vocês podem chegar, esse trabalho aí, eu não preciso nem apresentar documento, eu falo onde está, qualquer um vai lá olhar. E daí você pega os dias, quanto que foi o financeiro que o Banco Master vendeu de PetroRio dia a dia em dezembro, tá bom? Daí os primeiros dois, os aportes aconteceram um dia depois. Daí você falou assim, mas bolsa liquida 2 dias úteis depois, né, vendeu, daí D mais 2 na cota, e daí pega aplicações e resgates no fundo chamado Estocolmo, na CVM. Cara, os valores batem, assim. Vendeu 80 milhões, entrou 80 milhões de Estocolmo. Vendeu 140 milhões, entrou 140 milhões no dia do negócio. Então, e você tem o anúncio da redução de participação da Avente na PetroRio. Tá? Esse dinheiro entrou no Estocolmo, o Estocolmo comprou umas ações, é um dos fundos que comprou mais ações, que você consegue ver, tem os outros fundos. Deve ter coisa em veículos que não são fundos, que são vinculados a esse grande grupo econômico, e daí vão falar assim, mas o que a Avente tem a ver com o Banco Master? É só cotista do fundo. Né? Olha que legal, o Avente, além de... a gente faz o dever de casa aqui. A Avente, ela subscreveu já 800 milhões de reais da debêntures de uma empresa que chama Banvox. Tá? O capital social dessa empresa Banvox hoje é 22 milhões de reais. E os sócios é um cara que chama Quadrado e um cara que chama Vorcaro. Vocês conhecem eles? Eles são ligados ao Banco Master, né? O Daniel Vorcaro do Banco Master. Isso daí tudo está no documento da Junta Comercial. 100% desse dinheiro, dessa Banvox, foi utilizado para subscrever ações do Banco Master. Então, qual que é a ligação, né? Isso daqui eu estou adiantando, obviamente, deve ter 5 advogados do outro lado assistindo. Eu estou adiantando qual que é o caminho que eu vou seguir, cara. Os documentos eu já tenho.
Eu não tô falando, eu acho que, putz, eu vi, a corretora comprou. Eu já vi muita reclamação de pessoa física que faz na CVM, né? O cara fala, a corretora do Bradesco comprou, a corretora era a mesma coisa. Né? Só que quem que opera pela corretora do Banco Master? Né? Qual foi o ativo? Qual foi o financeiro? Entrou no fundo, não sei o quê. Cara, trigou para jumpiu. Tá trigado. Uhum. Vai ter, opa. Qual o preço? Laudo. Quanto vai ser o laudo? Vamos ver. Eu tenho uma estratégia. Né? Eu acho que até o momento a estratégia está funcionando. Putz, caiu, foi para os 35, caiu para o 11, 12, sei lá quanto que está. As pessoas acham que estou preocupado, eu não estou nem aí. Bom, estão anotadas as datas aqui, acompanharemos os próximos capítulos aí pelo mercado, mas também o Vlad já falou, né? No site da Este, vocês documentam tudo isso, né, Vlad? Até a gente fez, como a gente convocou a Assembleia, eu preciso até tirar porque já passou a Assembleia, eu estava com um pop-up, eu acho que não pedi para tirarem. Apesar que não sou eu que mando tudo aqui, tem o Renato, tem outros sócios que fazem outras coisas que são tão importantes quanto eu. Eu sou só o cara que estuda muito. E o Neto. Mas está lá o pedido público de procuração que a gente fez, está justificativa. Uhum. E, cara, sinceramente, vocês vão falar de lojas americanas agora, estou super curioso para ver. A diferença de Gafisa para lojas americanas já me mandaram mensagem falando que tirou do site esses documentos, infelizmente. Mas eu vou arrumar um jeito de colocar em algum lugar. Qualquer coisa o pessoal pede aqui se vê que tem demanda aí, a gente faz oferta. Tá, O pessoal pedir. mas assim, para mim a diferença para a Gafisa, para lojas americanas, é que quem está levantando a mão e falou assim, pô, tá tendo um problema, não sei o quê, não é o Real, é o Vlad. Né? E o negócio está acontecendo. Na Gafisa está acontecendo, tá? A discussão está rolando. Né? Na Americanas agora é literalmente chorar em cima do leite derramado. A não ser que eu vou ficar quieto agora que eu quero ver a apresentação do Matheus de lojas americanas. Estou curioso. Tá, Matheusinho, só vou pedir para tentar manter ali os 12 minutos ali para a gente terminar às 5 horas, que é o horário oficial do Sextou, mas se precisar de algum tempinho a mais, a gente pede um acréscimo. Mas e aí? Boa. Fala aí. Vamos lá. Ontem foi um dia puxado, né, que é o dia que a gente publica episódio, e mesmo assim a gente dividiu as atenções com todo o desenrolar da Americanas. Né? Foi. Tudo começou na quarta-feira à noite, né? A empresa divulgou um fato relevante, né, informando inconsistências no balanço, né, da empresa, na ordem de 20 bilhões de reais, e junto a isso, né, no mesmo fato relevante, anunciava a saída do CEO, né, o Sérgio Rial, que saiu do Santander, estava um tempo fora, um cara que tem muita credibilidade no mercado financeiro. Então o mercado leu isso de uma forma muito ruim, né? Que inconsistências são essas? E, putz, devem ser tão ruins porque o cara saiu, né? O cara pediu demissão. Lembrando que ele... E aí, beleza. Estava no cargo 9 dias. 9 dias, exato. Né? Então, esse é o pano de fundo. A gente amanheceu na quinta-feira com essas notícias. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. Assim, dado, né, que inclusive, né, na manhã de quinta-feira, ele fez uma reunião, né, exclusiva para investidores, que isso tudo, inclusive, também é tudo muito confuso. Né? Além de ser... Né, dessas inconsistências, até vou explicá-las aqui, serem muito difíceis ainda de explicar quais foram, né? Até o próprio Sérgio Rial não explicou ao certo o que é isso, né? Então, e ao mesmo tempo houve essa reunião exclusiva para investidores. Então, assim, o processo está sendo lidado de uma maneira ruim, né? Não está sendo lidado de uma maneira como deveria ser feito, tá? Até com parecer de uma auditoria explicando tudo o que aconteceu, né? Mas vamos lá, vamos aos fatos. Então, existe essa inconsistência, né, de 20 bilhões no balanço. Eu vou tentar explicar o que é. Você é uma varejista, né? Você é uma varejista, você compra, né, os produtos para vender na tua loja, seja ela loja física, seja ela loja online. Né? Você tem duas linhas do balanço, né? Você tem os fornecedores, né, que é de quem você compra esses produtos e você tem que pagar em algum momento. E você tem o contas a receber, que é basicamente você vai vendendo
e você vai recebendo ao longo do tempo. Isso vai accruando, né? O cliente paga em 10 vezes, 15, 5 vezes, etc. O ponto é, a empresa tem essa relação com os fornecedores, né? Você compra, né, produtos e você tem que pagar esses fornecedores. Só que o varejo, né, tradicionalmente, ele tem uma operação que eles chamam de risco sacado. O que é o risco sacado? O risco sacado, ao invés de você pagar o fornecedor diretamente, né, dado que essa relação de capital de giro é muito importante, né, você como varejista, você quer receber o mais rápido possível e você quer pagar o mais longe possível, né? É uma dinâmica de capital de giro. Então, essa operação de risco sacado é você, ao invés de pagar como empresa, pagar diretamente para o fornecedor, você tem como intermediário o banco, né? Então, o banco é responsável por pagar, né, esse fornecedor, e você como varejista, por que é bom para você? Porque você alonga o teu pagamento, né? O banco você paga ali em 12 meses, né, uma operação de capital de giro. Fornecedor você deveria pagar em 30 dias, 60 dias, tá? Então essa operação, ela é muito comum, né, no varejo. Só que qual que é o problema que aconteceu com lojas americanas? Essa é uma operação que você tem com o banco, é uma operação de dívida. Dado que é uma operação de dívida, você deveria, né? Você tem, né? Você amortiza esse pagamento, você vai pagando juros sobre esse pagamento, e isso deveria aparecer na demonstração de resultados, na DRE, né? Impactando o lucro da empresa. O que não acontecia com as lojas americanas, né? Então essa despesa financeira não passava pela DRE. E é aí que mora o problema. O que acontecia, né? Essa despesa financeira, ela entrava como, esses juros entrava como uma conta redutora dos fornecedores contra o lucro que ele dava, né? Então, esses 20 bilhões, né, essas inconsistências de 20 bilhões que ele cita, é uma inconsistência que entra nessa linha de fornecedores, que na verdade essa linha de fornecedores que estava, né, se a gente pegar o terceiro TRI, estava em 5 bilhões, na verdade deveria ser 20 bilhões de reais, e não 5 bilhões, de reais como ele colocava, tá? Então, tem uma conta contra ali de 20 bi, né? Só que desses 20 bi, de acordo com o que o Sérgio Real disse, né, ao longo do papo e ao longo do vídeo que ele soltou depois, 15 bilhões desses 20 bilhões que não estão ali, que entra como conta redutora de fornecedores, na verdade deveriam ser reclassificadas no balanço como dívida bancária, né? E não como fornecedor, como vinha sendo dito, né? Se isso acontecer, né, se houver essa conta, se houver essa reclassificação, e até difícil de entender isso, né? Porque ao mesmo tempo que a empresa fala isso, eles fazem que não vai haver um impacto caixa nisso, né? E de alguma forma esse dinheiro já saiu da empresa, provavelmente ali no fluxo de caixa operacional, alguma coisa desse tipo. Isso não ficou claro quando o Sérgio Real disse, mas tem esse impacto. Dito isso, dito que vai haver essa reclassificação no balanço da empresa, né, que vão aparecer ali 20 bilhões a mais no passivo da empresa, qual que é o impacto disso? Tem que ter uma outra conta baixando esse ativo, né? Então, muito provavelmente, né, para que o balanço case, né, para que esse balanço fique casado, ativo contra passivo, vai haver um impairment, né? Vai haver uma baixa no patrimônio líquido da empresa via DRE, né? Então, provavelmente a empresa vai anunciar um prejuízo, né, bilionário para, de fato, porque hoje o patrimônio líquido da empresa está em 15 bilhões. Né? Então, veja bem, né, se aparece 20 bilhões ali, você fica descasado. Né? Você tem que fazer um aumento de capital, alguma coisa desse tipo. Então, beleza, esse aqui e é o aí, impacto o aumento seria no 5 bi. Eu acho que eu vi em algum relatório, foi o JP ou Não, Morgan, algum banco falou desse valor então, mesmo de aumento. é muito difícil, Salomão, falar exatamente o valor do aumento de capital, porque ele pode até ser maior, né? Vamos falar assim, né? Hoje, a empresa tem uma dívida de 25 bilhões de reais, né? Com bancos ali. Se esses 15 bilhões aparecem, a gente está falando que a empresa não tem uma dívida de 25. Na verdade, ela tem uma dívida de 40 bilhões de reais, entre 35 e 40 bilhões de reais, e que, na verdade, esse lucro que ela divulgava é um lucro que deve ser menor. Então, assim, a empresa, né, é uma empresa que já estava insolvente há algum tempo e isso só apareceu agora. Né? Então, na verdade, ela talvez tenha que fazer um aumento de capital até acima disso. Né? É muito difícil precisar aqui o ponto disso. Mas, assim, a estrutura de capital da empresa hoje
não, assim, não é uma estrutura saudável, né? Uma empresa está insolvente, ela teria ali um patrimônio líquido no negativo, né? Teria um prejuízo líquido ali no patrimônio, sendo que ela tem uma estrutura de dívida altíssima, né? E aí a gente está falando assim, olha do lado dos bancos. Será que esses bancos vão estopar a empresa, né? Será que eles vão, né, exigir que esse dinheiro seja pago agora? Se isso acontecer, a empresa vai ter que pagar toda essa dívida agora. Ela não tem esse dinheiro, né? Então, assim, é realmente difícil de entender o que está acontecendo ali, mas o processo vem sendo tocado de uma maneira difícil, como eu trouxe ali. Mas, basicamente, Vladimir e Salomão, isso o que aconteceu com a empresa. Essas inconsistências, né, de 20 bilhões que surgiram ali. Tá, e você tem algum palpite de por que a ação teve esse rebote hoje? Ou você acha que isso simplesmente é pelo fato dela ter caído bastante, né? Enquanto eu estou falando, a ação está em leilão aí, está com 27% de alta, chegou a subir 50% hoje. Porque assim, o que me passou um pouco a impressão, até conversando com o pessoal do mercado, ontem eu tive a oportunidade de falar com um dos maiores gestores, um dos caras que mais ganhou dinheiro com ações no ano passado, que ele vai estar no episódio da semana que vem. E eu perguntei, pô, cara, e aí? Mais de 20 anos de mercado, como é que você está vendo isso americano? Ele falou, olha, estou estudando pra caramba, porque a gente não tem no fundo, mas para aprender e não tem como prever o que vai acontecer, porque eu nunca vi nada acontecendo dessa forma antes. Mas o que me chama atenção é a maneira como foi atabalhoada toda essa comunicação, né? A velocidade da comunicação, o fato relevante de já sair com um call fechado, que aí depois virou aberto, porque a CVM falou que isso aí tinha que ser aberto. Enfim, faltou um pouco mais de... É algo que é grave, mas faltou, por ser tão grave, a comunicação ser um pouco mais assertiva. E até ontem deu um susto no mercado, porque aumentaram o limite para a queda das ações de 75, né, que é o limite, aumentaram para até 99%. Né? Ou seja, meio que a bolsa já falou, se for cair para quase zero, pode cair que eu já aumentei o limite. Não chegou a isso, né? Caiu no máximo 80% e está tendo esse rebote hoje. Tem algum palpite aí, Matheusinho? Pode ser? Olha, assim, acho que hoje, né, você consegue ter alguma ideia do quão ruim pode ser para a companhia, né? Então, acho que no primeiro momento, quando tudo aconteceu, ninguém sabia de nada, né? Teve a conversa, teve a reunião com o CEO, com o ex-CEO e tudo mais, assim, ninguém sabia muito bem o que poderia acontecer, né? Hoje, com a cabeça um pouco mais calma, dá para ter alguma ideia, né? Que foi esses números que eu tracei aqui, do talvez o quanto de aumento de capital que a empresa tenha que ter, dá para ter alguma ideia, né? Mas a verdade é que assim, Salomão, nem o antigo CEO sabia explicar exatamente o tamanho, né, do problema. A gente sabe hoje que são 20 bilhões. E assim, 20 bilhões é muita coisa, né? A empresa valia 10 bilhões de reais, 15 bilhões, né? Se pegar dívida com tudo. Então, assim, foi um negócio gigantesco. Assim, saiu alguma coisa que faria com que, putz, a ação tivesse subindo 40%? É que assim, se pegar o quanto que ela está caindo desde ontem, ainda é muita coisa, né? Tá caindo 67%. Mas assim, Salomão, não tem uma explicação aqui, talvez alguma coisa mais oportunista de tentar entender que a empresa vai conseguir sair dessa, que os bancos não vão executar. Só para será? Talvez, talvez, Mas porque ontem também muita gente vendeu, se vendeu o papel, não pode não ter tido para alugar, mas no preço de agora, a ação precisaria subir 245% para voltar a valer o que valia anteontem, né? Quando estava ali na faixa dos R$11. Eu tive uma informação que ontem você teve já o Yazbek com o Real falando com o presidente da CVM, lá com o João Pedro, às 6:30 da tarde. Tá? Tinha um despacho com ele. Não tem um insider, não. A agenda do presidente da CVM é pública.
Então, aí fala, cara, é um absurdo isso que aconteceu. Como pode, né? Pegou todo mundo de surpresa, né? Assim, deveria ter sido algo muito mais, sei lá, né? Até mesmo É, esperar, ter a auditoria mesmo, né? Assim, ter alguma coisa, algum parecer, alguma coisa mais concreta, né? Acho que foi tudo feito de uma forma muito. Uma coisa que me chamou a atenção é que você teve uma reorganização societária, que foi um ano atrás, lá, em corporação, Foi. sim. cara, fizeram um laudo de avaliação para isso, né? Alguém olhou as duas empresas um ano atrás, teoricamente, para você fazer uma incorporação, pô, você tem que dar uma fuçada um pouco mais a fundo. E se falou que o problema tá aí há mais tempo, cara, não é só a Price que está com problema. Quem que fez esse laudo de avaliação? Quem que negociou essa relação de troca, né? E, assim, eu acho o Yazbek um baita advogado. Infelizmente, eu não conheço ele. Mas o Real anunciou que ele ia ser nesse grupo de independente. Pô, ele foi o cara que deu parecer para essa operação, né? O meu entendimento de quem olha esses aspectos jurídicos é que tem um certo tipo de conflito aí. Seria melhor pegar um outro. Tem outros advogados fantásticos. É que é muito bom, cara. Eu sou fãzaço dele, né? Mas ele participou da reorganização societária. O, só enquanto a gente conversava aqui, chegou a exatamente 2 minutos um push no meu e-mail do portal Capital Reset, uma informação exclusiva falando que o Lehman e o Sicupira e o Marcel Teles, né, que juntos têm 31% do capital da empresa, estão responsabilizando os executivos da Americanas. É uma conversa a interlocutores, né, que a Reset teve acesso, falou que os acionistas têm dito que eles deram liberdade à turma da varejista tocarem os negócios como donos, então eles dizendo que isso está na mão ali dos Posso executivos. explicar por que é isso? Eu vou explicar por que é isso. Pode, Vlad. Mas já Você me manda esse. Me mandaram uma mensagem aqui agora. pedindo para Já vocês estamos. liberarem os comentários. Eu não sei se. Só estou numa. Don't kill the message. Pô, se você puder me encaminhar. Pessoal, mandem as perguntas aqui no boxinho, porque o comentário, o problema é que vai ficar subindo na nossa cara e ninguém vai dar atenção no que a gente está falando. O, Vou te mandar mensagem aí, cara, o esse que link aí, acontece? Vlad. Mande Né? ver. Esses caras eram os controladores antes do. Lembra que eu falei? A lei brasileira você pode responsabilizar o controlador ou a administração, né? O artigo 246, controlador, artigo 159, administração, né? E o 246, você tem até você tem mais incentivo de ir atrás do controlador do que da administração, né? Porque quando você faz essa responsabilização do controlador, você ganha 25% de prêmio se você tem ganho do causa. Então, o cara que for em cima, se alguém for em cima dos controladores das lojas americanas cobrar 20 bilhões de reais, e os caras perderem, eles têm que colocar 20 bilhões de volta na companhia e o cara que tocou o processo todo tem que ser acionista, tem uma série de questões. Mas o cara que ganhou o processo todo ainda ganha 5 pra ele, os advogados ganham 5 pila de prêmio, né? Cara, esse comentário que os caras fizeram, assim, claramente, o advogado deles virou e falou assim: bicho, nego vai vir para cima de vocês com uma 246. E o que? 246 que, que teve essa derrota agora da JBS. Tem várias rolando aí no mercado. É mais comum do que vocês imaginam. E para mim tá claro. Se você mandar, eu dou uma lida aqui em um segundo. Aqui, mas pelo que você falou da declaração, é isso. Enquanto você lê aí, Vlad, Matheusinho, chegou alguma pergunta aí que... Chegar. Só avisando aí, tá, Vlad? Uma coisa, a gente está aqui no mesmo prédio do Banco Master, hein? Quando eu voltar lá para minha mesa, se tiver alguém ali me esperando, vou te ligar, viu? Só para você pedir ajuda aí. Mas vai, Matheusinho, chama aí. Vamos lá. Tem algumas aqui, ó. Tem essa aqui do João.
Gafisa acabou de publicar comunicado ao mercado falando da Ash. Ele não tinha dito aí que não vendeu? Tá aí, né, bichão? Faz a conta, tinha 38 milhões de ações. Foi para 51 milhões, eu tinha 16% da companhia, minha posição diminui, né? É por isso que eu não queria aumento de capital, eu não queria ser diluído. A preço de banana. O Paulo, o estatuto da Gafisa parece proteger o acionista caso não concorde com o laudo. Não sei se foi uma pergunta. Ou está só afirmando. Você tem direito a contralaudo. E daí, se tem direito a contralaudo, existe um direito de contralaudo. E daí fala que existe um direito ao contralaudo. Eu posso falar só uma questão, ela está falando da OPA. Sinceramente, eu acho que... tá aqui, agora me fala. A gente pediu na comunicação, acabou de sair, a gente colocou na comunicação, aqui minha equipe me mandando mensagem, a gente colocou na comunicação falando que a gente foi diluído e eles tiraram da comunicação que colocaram, né? Porque eles querem acabar, eles querem achar que as pessoas que eu sou o cara errado da história. Eles têm hoje saiu uma reportagem na Expoé falando que o juiz falou que a gente estava agindo de má fé. Daí eu fui ler a petição e falei assim, cara, eu nunca vi um juiz falar alguém que está agindo de má fé. Daí eu li e falei, não, a companhia falou que agiu de má fé, mas daí eu falei para a RP lá, falei, fala com os malandros lá, estão errados. Quem falou não foi o juiz, não, foi a companhia. Mas respondendo a pergunta, a gente foi diluído. Tá? E a gente também tinha ações que a gente tinha tomado alugado para votar, não para dar short squeeze. A gente alugou o que deu para alugar de ação para votar, que a gente devolveu também. Mas eu não, assim, não vou falar se eu comprei mais ação ou não comprei, mas que eu não vendi, eu não vendi. Uhum. Aqui tem mais uma, mas eu não já aconteceu aquilo lá, Saloma, não consigo mais clicar. Travou a sua... Travou. Tenta abrir o box de pergunta de novo. Não, eu tô tentando. Aconteceu, tipo, a primeira vez eu consegui, tanto é que eu fui na próxima pergunta. Agora aqui travou. Mateuzinho, mas eram mais ou menos essas as perguntas. A gente bota alguém mais novo aí para conduzir a live pensando que sabe mexer no Instagram. Acho que o problema não é o que está entre o celular e o pessoal aqui, não. É o celular mesmo. Pô. Bom, então abre aí os comentários para o pessoal se despedir da gente aí, mandar as mensagens. Não, travou tudo, Saloma. Travou tudo. Não consegue, não consegue nem habilitar comentário aqui. Pô, então... O Market Makers vai ter que me dar mais um celular aqui, então. Vamos lá, se performar a carteira, a gente melhora isso aí. Ô, Vlad, então deixa eu dar aqui os agradecimentos aqui. Brigadão pela sua participação nessa sexta-feira. Bom, estaremos acompanhando aqui de perto todos o desenrolar da história e que tenha sido a primeira de muitas participações aqui no nosso canal. Cara, super prazer, né? Eu sou super acessível, tá? Eu nunca falo não, então todo mundo me convida, eu faço. Essas últimas 2 semanas. Vocês pegaram o primeiro dia que eu consegui almoçar nas últimas 2 semanas. Pô, desse jeito aí tem que se manter forte aí, senão que a luta tá firme aí. Não, mas sinceramente, eu me divirto, cara. Eu realmente me divirto. Eu acho divertido o que eu faço. Excelente. Bom, Mateuzinho, valeu aí também pela aula aí de Americanas. Já é para botar na carta. Não, brincadeira, não era nenhuma recomendação essa daí, só uma explicação mesmo. Galera, toda sexta-feira a gente faz a live aqui. E é isso, Mateuzinho. Sextou. Fechou. Valeu, Vlad. Obrigadão aí. Obrigadão, Matheus. Valeu pelo papo aí. Valeu, Saloma. Até a próxima. Valeu.